Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Para você que já tá aí ligado, que já estava ansioso para poder ver a gente, não esquece de clicar lá no botãozinho do curtir, não esquece de compartilhar com aquele amigo que é fanzaço de futebol e não esquece de ativar lá o sininho, certo? Para ficar aí fanzaço da gente. Galera, falta muito pouco pra gente bater aqueles 100 inscritos, cara. Mas muito pouco mesmo. Acredito que ainda essa semana a gente consiga. Ainda hoje, será? Ainda hoje, de repente, a gente consegue bater esses 100 inscritos e fazer o nosso bendito bolinho aí na semana que vem, no nosso próximo episódio. Agora, galera, antes de mais tudo, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem. Ontem nós ficamos numa jornada aqui de trabalho, encerramos praticamente às 0 horas, iniciamos às 3h30 da tarde e encerramos às 0 horas. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos buscando atualizar o nosso setup, buscar uma outra qualidade. Não deu muito certo, mas fica aí o aprendizado, fica aí a dica. Carlos, obrigado por ter vindo, tá? Serviu pra gente aprender bastante coisa, agora a gente já tá com uma visão, vem novidade por aí, vem coisa nova para apresentar para vocês. Fica aí os nossos bastidores, a gente se movimentando para trazer novidades aí, coisas diferentes para nossa plataforma aí do Fala Jotinha. Jotinha, é um prazer estar contigo em mais esse episódio. Tem alguma coisa a comentar? Não, tranquilo. Galera, hoje a gente foi surpreendido por um chocolate. O que aconteceu com o meu Mengão? O Botafogo meteu 4-1 fora o show. E estão dizendo que cabia mais. Gente, eu confesso que eu não esperava. O Fluminense e Corinthians, jogo de comadre, jogo feio, jogo horroroso, sem nenhuma emoção, parece até que nem estar em campo. Parece o São Paulo jogando contra o Nacional do Uruguai. E o São Paulo acaba perdendo do Palmeiras. No finalzinho, deixou escapar a vitória do Palmeiras, poderia estar melhor. E o Fortaleza chegou a ser líder, hein? Para quem não tá acreditando, eu vou te falar. Se duvidar, o Fortaleza vai ser campeão na Copa do Brasileirão. O Fortaleza vai ser campeão do Brasileirão. Isso que eu tô te falando. Se não cuidar, nós vamos ter problema. O Vascão deu mole. Porra, tomou um empate no finalzinho, cara. Tava ganhando aí de 2-1, cedeu o empate. Ô, Vascão. Vamos falar. Jotinha, antes da gente falar de todos os times, eu queria começar pelo Botafogo e Flamengo. A gente tinha comentado nas semanas que o Flamengo ia vir poupando talvez alguma coisa, poupando jogadores. O Botafogo já provavelmente entraria com todos os seus titulares, né? E acabou sendo um resultado que eu acho que ninguém esperava. Se você esperava isso, deixa o teu comentário. Mas, Jotinha, como é que partida foi essa aí? Que carro foi esse aí que o Botafogo passou no nosso Mengão? Cara, é tanta coisa pra falar desse jogo, né? Esse jogo tava tão esperado entre Botafogo e Flamengo, jogo que a gente tá vendo ali da ponta da tabela, né? E o Botafogo, cara, ele deu um verdadeiro passeio no Flamengo, né? A gente comentou aqui durante a semana, né, que o Flamengo terminou o jogo contra o Bolívar bastante exausto, né? E hoje o Botafogo colocou o que tinha de melhor em campo, né? O Flamengo, ele com muitos desfalques, né? Ele muito remendado ali, ele também tentou colocar ali o que tinha de melhor, mas tem uma viagem cansativa agora para Bolívia, vai enfrentar a altitude, né? O Tite tentou montar ali um time para ser competitivo contra o Botafogo, mas o que se viu, cara, foi um verdadeiro passeio. No primeiro tempo, o Flamengo até conseguiu, né, dar uma equilibrada ali no jogo. Chegou a empatar, né? O Botafogo fez o primeiro gol. Mas o Botafogo tinha volume de jogo, estava bem em campo, né? O Flamengo tá numa situação tão crítica ali, a bruxa tá solta, na verdade, na questão de lesões, né? Logo no começo do jogo, o Arrascaeta, ele sofreu uma lesão, né? Já uma preocupação muito grande aí para quinta-feira. A gente viu na hora que o Arrascaeta, ele sente, né? Pede para sair, o semblante dos jogadores do Flamengo já muda, né? Já dá aquela puta que pariu, mais um, né? Então o Flamengo teve que se remontar, e quando você tira um Arrascaeta, entra o Vitor Hugo, cai demais, né, cara, a produção. A gente comentou sobre isso também, né? A reposição do Flamengo, ela não consegue. Você tem um jogador muito acima da média e um outro comum, né? Então, quando sai um cara desse acima da média, o time
tende a sentir mais, né? E ali entrou o Vitor Hugo, o Flamengo consegue uma boa escapada ali com o Bruno Henrique, consegue empatar o jogo, né? Mas no segundo tempo o Botafogo passeou. Acho que no jogo de hoje a gente só consegue salvar aí a atuação do Flamengo somente o Rossi, o goleiro, hein? Foi 4-1 o jogo, mas o Rossi ele foi um dos destaques, né, do Flamengo, pegou um pênalti, né, e fez outras defesas aí que o Botafogo poderia ter feito 4, 5, 6, né? E ele ali, cara, o Léo Ortiz, que é zagueiro, mas improvisado, tem sido um dos melhores meio-campo, né? Já que o Flamengo tá sem um Pulgar também por lesão. E foi uma tragédia, né, cara? Pro Flamengo você sofreu uma derrota dessa, prestes a um jogo tão importante como o Flamengo vai ter na Libertadores, e olhando na ótica do Botafogo, você ter uma vitória tão, né, grande como essa, num clássico, né, que pros botafoguenses é o maior clássico, né, maior rivalidade aqui do Rio, e você ter uma vitória como essa para chegar lá e enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque dá bastante confiança. Cara, essa lesão do Arrascaeta tira ele dos próximos jogos ou a gente ainda não tem essa informação? Cara, já tá? não tem. A gente não sabe, né, se ele de repente sentiu um desconforto e ficou com medo de forçar, né, ou se realmente já é uma lesão constatada. Mas assim, pelo que a gente viu, a forma que ele sentou no banco, já botando a mão na cabeça, a expressão dele deixa muita preocupação, né? O Flamengo poupou pro jogo de hoje o Dela Cruz. Ele até estava no banco, mas estava de tênis, não estava de chuteira, não tinha a possibilidade de entrar, né? E, cara, destacar também, né, do Flamengo aqui, né, o Bruno Henrique, né? Mais uma vez o cara guarda é o pai, né? É o pai do Botafogo. Ele saiu fazendo lá o chororô, né? No final do jogo, não aguentou a zoação, né, do Botafoguense, entrou em campo para tirar satisfação, aí deu uma pequena confusão ali também. O Botafogo chegou ainda a perder pênalti, cara? Perdeu o Almada, cara. O Almada, a contratação aí do Botafogo, né, cara, tá começando a se adaptar aí no futebol brasileiro, mas essa partida especificamente ele não foi bem, né, e esse pênalti perdido, né, eu acho que talvez tem que ter cuidado para não tirar a confiança, né, do jogador, né, ele vem muito bem das Olimpíadas, mas a partida de hoje dele não foi boa, ele ainda não se encontrou ali no meio campo do Botafogo junto com o Savarino, parece que eles estão ocupando ali o mesmo espaço, mas a partida dele não foi boa e foi ele que acabou perdendo o pênalti no momento que o Tiquinho entra em campo, né, a gente até ficou na expectativa de repente o Tiquinho entrar para bater. Sim. Mas foi ele que perdeu o pênalti. Você acha que agora o Flamengo sai um pouquinho desanimado? Você acha que começa uma crisezinha ali? Você acha que dá... Porque não esperava-se, né? Clássico é clássico, a gente sempre fala isso, que não dá para você ter certeza de nada, né? Mas você acha que agora o Flamengo ele dá uma desanimada, dá uma desalinhada, já vai um pouquinho, viaja aí para a Bolívia meio sentido, ou não, cara? Passou, já foi, era o que esperava mesmo de repente? O que o Flamengo tira daí? Ah, cara, tem que sentir, né? Uma derrota como essa, num clássico tão importante, né? Num momento decisivo do campeonato, né? Tem que sentir. A gente até lembra aqui que no ano passado, mais ou menos na mesma altura ali do segundo turno, foi quando o Flamengo venceu o Botafogo no próprio Newton, onde o Botafogo começa aquela derrocada ali da perda do título, né? E hoje a gente tem essa... Até pro botafoguense mesmo, né? Espantar aquele estigma do ano passado, né? Já não se sente tanto, né? Mas é um pouco simbólico, né? O Flamengo, cara, ele tem que sentir. Se o jogador não sentir uma derrota como essa, porra, tem alguma coisa errada, né? Mas os caras são profissionais, eles têm que levantar a cabeça e ir pro próximo jogo que você define uma temporada, né? Esse jogo da Libertadores, né? O Flamengo, quando monta um elenco assim tão forte como o Flamengo montou, né? As peças bastante valiosas, né? Ele pensa em quê? Em chegar nas fases finais da principal competição do continente, né? Da Libertadores. Então, tem que chegar hoje, cara, sentir mesmo a derrota, pensar no que deu errado, tentar se remontar, se reconstruir aí para na quinta-feira trazer aí um bom resultado lá da Bolívia. O Vasco, que jogou fora de casa, né? Tava ali com um resultado que seria excelente, né?
fazendo até uma partida ali razoável. Queria que você falasse bastante aí dessa partida, mas acabou no finalzinho dos acréscimos também. O juizão meteu 7 minutos de acréscimo, cara, mas que loucura. Valeu a pena esses 7 minutos? Tinha a ver se parar tanto tempo? Com certeza tinha. Cara, o futebol brasileiro, ele tem isso, todo jogo é certo. Se um time tá na frente, cai, faz cera, enrola, tem substituição. Então, os acréscimos foram justos, né? E a verdade foi que o Vasco, ele foi lá pra... Se você chegasse antes do jogo, né, falasse com o torcedor vascaíno, olha só, empate lá no Heriberto Wilson, aceita? O cara ia falar, porra, aceito? É difícil jogar contra o Criciúma lá em Santa Catarina, é muito difícil, né? Mas nas circunstâncias que o jogo seguiu ali, né, com o Vasco à frente do placar, é lógico que dá aquele sentimento de derrota, né? Você, tomar o gol no finalzinho, né? Do Bolais, fez 2 gols aqui no Rio no primeiro turno, né? Naquela derrota de 4-0 do Vasco. Ele também fez gol, deu pirueta em cima da bola, porra. Se o Bruno Henrique é o pai do Botafogo, o Bolais já pai do Vasco, tá adotando aí o Vasco, né? E, cara, o Vasco, ele toma um gol muito cedo nesse jogo, né? Toma um gol muito cedo e ele consegue se recuperar, né? Não vinha bem, tá? Não vinha bem no jogo, mas o David acerta um chutaço de fora da área, um golaço, né? E logo depois ali o Vasco consegue uma jogada ali pela direita, a bola sobra aqui pro Lucas Piton, cruza para a área, o garoto foi lá e guardou, né? O Vasco hoje estava sem um Verratti. E a partir dali, cara, o Vasco tá com um problema, cara, seríssimo, que é a zaga, né? A zaga, a gente falou em outros episódios aqui, a zaga do Vasco é o calcanhar de Aquiles, né? No ataque ele ainda consegue uma vez ou outra ali o David achar uma bola e tal, o Verratti tem aquela jogadinha safada com o Lucas Piton, né? Mas a zaga tá complicada, cara. Hoje o Léo Pelé, mais uma vez, né, complicou demais a situação do Vasco. Acredito até que o Maicon, quando ele tiver em condições, né, hoje ele até estava no banco, mas ele não tinha condição de jogo. Ele tem que entrar, cara, dar um descanso pro Léo Pelé, porque ele tá bastante sem confiança, tá prejudicando, né? A gente sabe que o elenco do Vasco ali é bem enxuto, mas tem que dar uma segurada nele, cara, porque tá custando pontos, né? Foi mais um jogo em que o Vasco entrega um resultado, né? A gente viu isso contra o Bragantino aqui em São Januário, agora contra o Criciúma. Então o Vasco precisa ali, cara, recompor sua zaga, pensar ali em dar um refresco pro Léo Pelé. Não, assim, falar do que o cara não é ruim no momento desse aí, que a torcida tá pegando no pé, mas ele é um jogador ok, né? Do nível do elenco, né, cara? Mas para ser uma reposição, agora o cara todo jogo ali e tal, tá errando, tá prejudicando o Vasco, então é hora do Vasco aí tentar pensar numa peça de reposição ali pra zaga, né? Para tentar ao menos ajustar. Esse empate pro Vasco complica a situação dele? Não complica, não complica, a situação ainda é tranquila. O Vasco está na décima colocação, né? Décima colocação, está a 7 pontos do Vitória, que é a zona do rebaixamento, então é uma situação relativamente tranquila, mas é aquilo, cara. O Brasileirão, ele cobra o preço lá no final. Esses pontinhos, ainda mais contra a equipe que está ali mais ou menos na mesma situação na tabela, lá na frente, te cobra. Então o Vasco tem que estar o tempo todo com sinal de alerta. Cara, tem que fazer a pontuação em casa, onde é que o Vasco, né, tem o Caldeirão, perdeu esses pontos contra o Bragantino. Esse ponto foi importante para o Vasco, foi um ponto importante, mas não pode dar essa bobeira, tem que estar com o sinal o tempo todo ligado, de alerta ligado, porque o elenco do Vasco é curto, ali é pequeno. Você hoje não jogou com o Verratti, o Coutinho já tá fora. Então, cara, não pode dar bobeira nesse tipo de jogo. O Vasco, que o próximo jogo vai encarar o Atlético Paranaense em casa, né? Pode ali, de repente, trocar posições, né? Vai ser um jogo difícil aí pro Vasco? Com certeza. O Atlético hoje perdeu pro Juventude, né? Em casa, né? É muito difícil o Atlético Paranaense perder em casa, perdeu pro Juventude. Uma recuperação incrível aí do Juventude com o Jair Ventura, né? Que a gente falou aqui no começo do campeonato, né? Havia expectativa em cima do Atlético Goianiense.
ele assume o Juventude aí, dá uma recuperação na tabela. Então o Atlético Paranaense vai vir mordido aqui para São Januário para tentar buscar esses pontos. O Juventude, que conforme quem assiste a gente, é o meu favorito para ser o campeão da Copa do Brasil. Porra, escuta se não vai chegar, escuta se ele não vai chegar ali como um dos finalistas da Copa do Brasil. Já pensou, vovô anota Nenê? Aí, vovô Nenê aí. Levantando taça. Anota que vocês vão ver, tá? Pode me cobrar lá depois. Ainda descendo um pouquinho do meio da tabela, o Fluminense se complica junto com o Corinthians. Jogo no 0-0, que jogo feio. Jogo dos desesperados. Jotinho, o que aconteceu ali? Ninguém marcou? Jogo de comadre, foi combinado. Não, você não faz, eu também não faço. Tá tudo bem, vamos cada um ganhar um ponto, tá tudo bem? Foi isso? Não é bom nem perder tanto tempo nesse jogo, que o jogo foi bem ruim, né? A gente até recebeu áudio aí dos nossos telespectadores, né? Falando, pô, vocês têm que falar desse jogo, que o jogo foi muito ruim, não sei o quê. Mas, cara, é complicado. Esse jogo aí do Fluminense e Corinthians, né? Esse empate, né, em 0-0, é pior pro Fluminense, né? Os dois times, não é bom para nenhum dos dois. A verdade é que os dois precisavam vencer na situação que ambos estão ali, né? O Corinthians ali na portinha da zona do rebaixamento, o Fluminense na antepenúltima colocação. Então, era jogo para vencer, né? A torcida tá bastante chateada com o desempenho, né, do time, né? Mas, assim, no fim das contas ali, o resultado foi, na minha opinião, foi pior pro Fluminense, né? Agora é ficar de olho ali no jogo do Vitória com o Cruzeiro, né? Se o Vitória vence o Cruzeiro, ele passa o Corinthians cai, né? E fica ali no Z4 diretamente, né? E tem a questão aí ainda que o Atlético Goianiense venceu, né? Vinha ali mortinho, né? Sempre bom você ter um ali já garantido, né? Mas essa vitória do Atlético Goianiense aí sobre o Internacional pode dar um ânimo, né? Pode ser o início de uma recuperação. Ele trocou de treinador de novo, né? Agora o Humberto Loser. Então já é mais um time para o Fluminense se preocupar, né? O Atlético Goianiense tinha 12 pontos, agora está com 15. Aí, já são 6 pontos ali, 2 vitórias, já é mais um time aí que o Fluminense vai ter que se preocupar. Então, cara, jogar, a mesma coisa que eu falei aqui do Vasco, jogar no Maracanã, a torcida tá comparecendo, tem que vencer, cara, tem que arriscar um pouquinho mais, parecia que era, os dois ali estavam com medo de perder no jogo de ontem, né? E a vida do Fluminense só fica um pouco mais complicada quando a gente vê o próximo jogo. O próximo jogo dele é contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. O Atlético Mineiro que empatou nessa rodada, então vai ser outro também que não vai querer dar mole, vai querer pegar com tudo. Dá para esperar que o Fluminense consiga se sobressair ali contra o Atlético Mineiro jogando fora? É complicadíssimo, que a gente não sabe qual é o time do Atlético Mineiro que vai a campo, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí no meio de semana, né? Porque os dois estão na Libertadores, né? Essa é a verdade. Então, a gente não sabe ali. A gente até vem falando aqui como é oscilante esse time do Atlético Mineiro, né? Ele faz uma boa partida aqui, 2 ruins ali, né? Mas de fato tem jogadores, né, decisivos, né? Como Paulinho, como Hulk, né? Como Zaratio. Então é uma partida dificílima pro Fluminense, cara. Se ele tava com medo de perder do Corinthians, né? Jogou, né, na defensiva ali. Mas é aquilo, é um time que você pode... Os adversários têm conseguido roubar ponto do Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro. Então, vamos ver aí, né, se consegue trazer um resultado positivo. Essa parte de baixo da tabela tá bem embolada, porque também a vida do Corinthians não vai bem também, né? Uhum. Ele vai enfrentar o Fortaleza no Castelão, ou seja, vai jogar fora. E o Fortaleza tá uma máquina. Sim. Tá ali jogando, quer ganhar, assumiu a liderança, tá na cola ali do Botafogo, tá bem atrás, né? Então, vai ser uma disputa bacana ali do Z4, né? Acho que tá chegando aí já nas decisões ali, são pontos importantes que o Fluminense precisa, que o Corinthians precisa. O Grêmio também tomou uma piaba aí também, assim, deixou mais embolado, tá todo mundo muito próximo do outro ali, né? Você falou aí do Fortaleza, né? O Fortaleza, ele conseguiu uma vitória muito importante que deixou ele dormindo na liderança momentaneamente, né? No sábado, venceu o Red Bull na casa do Red Bull, 2-1, né? Um resultadaço, cara, mas o Fortaleza jogou muito bem no primeiro tempo, principalmente, cara, teve muita oportunidade para
abrir o placar, acabou demorando um pouquinho, sofreu um empate no pênalti bobo, né? Mas ali depois conseguiu o gol da vitória, né? Cara, a gente tá falando de um time que nos últimos 15 jogos só perdeu uma partida, cara. O Fortaleza, ele vem forte aí, o Botafogo, né? Retomou a liderança, mas tá com um jogo a mais. O Fortaleza tem esse jogo a menos para cumprir contra um Internacional. E vai, assim, né, eu até falei aqui no último programa, né, que eu não vejo o Fortaleza com fôlego para buscar até o final. Mas, cara, tem que ressaltar a campanha, né? E eu acho muito legal que o Fortaleza, ele tem um investimento ali um pouco mais, né, um pouco menor, né, dos clubes que estão ali entre os 6 primeiros, mas ele sempre consegue trazer uma peça importante ali, né? Trouxe o Felipe Jonathan para a lateral esquerda, tem um Pochettino no meio campo, né? Então, consegue se montar e tem como Fortaleza ali sólida, né? Tem como ali, na sua solidez, o trabalho do técnico Vojvoda, né? Que já vem desde 2021 no comando do time, algo que é uma quebra de paradigma aqui no Brasil, né? Tanto tempo assim no cargo, né? Então é um time ali para ficar de olho aberto aí até o final do campeonato. Na disputa ali, subindo um pouquinho mais a tabela de novo. E tem Botafogo e Fortaleza daqui a 2 rodadas. O Botafogo, o próximo adversário dele é o Bahia, né? Sim. Que ganhou do Grêmio e o Botafogo vai jogar fora. Sim. Também a vida do Botafogo não fica fácil. Pega Bahia e Fortaleza. Bahia e Fortaleza, né? Os 2 times aí que estão arrebentando. Parabéns às 2 equipes. Sim. Eu, como torcedor do Fortaleza, estou torcendo para que seja o campeão. E tem uma coisa também, cara, que esse ano a gente tem a chance, né, de ter uma quebra aí, né? A gente vem com o Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, né, ali vencendo o campeonato, né? E esse ano pode ser que tenha um time que não vence há bastante tempo, né? Como o Botafogo, como o Bahia, como o Fortaleza, que nunca venceu, né? Mas a gente pode ter ali uma mudança ali no campeão, né? O São Paulo, o Palmeiras, né, acaba ganhando do São Paulo jogando em casa, jogo esse que esteve empatado e também ali próximo no segundo tempo o Palmeiras acaba ampliando e levando a vitória, né? Teve um jogador expulso, Luciano, expulso de jogo, né? Parece que não aprendeu, fez isso, a mesma coisa contra o Corinthians, emocionado, chutou a bandeirinha e tomou mais um cartão amarelo, foi expulso e depois da expulsão dele, não sei se pode ter a ver ou não, você me diz, o São Paulo tomou o segundo gol, né? Além de o empate, que já não seria bom, que é importante uma vitória, acabou perdendo aí por conta dessa emoção. Jotinha, vale a pena aí fazer isso de novo? Chutar a bandeirinha e deixar seu time, ele já estava sem técnico, né? E aí vai lá e chuta a bandeirinha pela segunda vez, né? De repente pode até tomar uma punição, não sei. E aí, Jotinha, que jogo foi esse aí? Palmeiras consagrado? A boa notícia é que o técnico não tomou cartão dessa vez, né? Não estava em campo. Né? Mas o Luciano fez questão ali de cumprir o papel dele, né? Ele chuta a bandeirinha, depois faz uma falta boba ali no Felipe Anderson, né? E acaba dando expulsão, 2 cartões amarelos. Prejudicou demais o São Paulo, cara. Prejudicou demais o São Paulo, lógico que prejudicou, né? A gente sabia que teria um acréscimo grande ali no jogo, né? E ele é expulso ali, faltando ainda uns 5 minutos para acabar o tempo regulamentar. Então o São Paulo acabou jogando com um a menos ali praticamente 20 minutos de jogo, né? Foram 14 minutos de acréscimo e prejudicou demais o São Paulo. Ele consegue ali o empate com o próprio Luciano, né? O Luciano entra no segundo tempo junto com o Lucas e consegue um empate, cara, mas o São Paulo, ele tem uma similaridade ali com a situação do Flamengo, né? Ele foi muito remendado para esse jogo, né? E naquele momento ali ele já estava até sem lateral em campo, estava jogando com 2 zagueiros nas laterais e não conseguiu segurar a pressão, né? O Palmeiras pressionando, buscando o gol da virada, teve a ajuda aí do Luciano sendo expulso, foi o pivô do jogo, né? Faz o gol do empate, é expulso, e numa bola ali o Flaco Lopes consegue fazer o gol da virada, faltando 1 minuto para o jogo acabar, né? Garante a vitória do Palmeiras, que continua ali no G4, joga o São Paulo ali para a 6ª posição.
E teve muita reclamação ainda, né, do Abel no fim do jogo. Foram né? 2 gols anulados do Palmeiras, se eu não me engano. Teve o gol anulado que o Flaco ele tenta se desviar ali da bola, né? Mas é reclamação, cara. Esse negócio de contra tudo, contra todos os times agora pegaram esse lema, né, pra si. Né? Reclamação pra mim, eu não concordo com as reclamações, né? Acho que no máximo ali poderia ser um lance ali de, né, do jogo ali, né, do árbitro ali tomar a decisão em campo. Então, eu acho que ele acertou nas decisões. Então, é isso, cara. A vitória é muito importante pro Palmeiras, né? O São Paulo, ele era um empate também muito bom, que ele segurava ali o Palmeiras, os dois ficavam mais com a mesma pontuação, mas agora é absorver essa derrota aí para ir pro jogo contra o Nacional no meio de semana, né? Eu não sou contra a catimba, eu não sou contra a vontade. Mas sem inteligência, né? Você acaba, quando você acaba não dosando essas ações, eu acho que foi uma atitude despropositada do Luciano. Pô, já sabia demais, que não tinha funcionado fazendo isso contra o Corinthians e fez novamente aí, prejudicando bastante São Paulo, porque é um jogador que desequilibra, é um jogador que faz falta, né? Então, ele tem que estar em jogo, bem como também o Zubildinho. Então, é bom a gente repensar aí no que a gente está fazendo com emoção e dar uma controlada, né? Senão isso pode acabar prejudicando bastante, né, o time na competição. Jotinha, tem mais alguma coisa a acrescentar? A gente está esquecendo de alguma coisa? Não, só acho que isso aí, né? A gente falou bastante aí do clássico, né? Do Botafogo-Flamengo, do Palmeiras e São Paulo, que foram os jogos de agora há pouco. Gente, a gente tá gravando exatamente após o jogo do Botafogo-Flamengo, né? Trazendo aí tudo dos dois clássicos. Bem né? exclusivo, aí, né? Ninguém falou ainda, né? Mas eu acho que é isso aí, cara. O Brasileirão tá pegando fogo, o Botafogo continua na liderança, a Fortaleza fazendo uma campanha incrível. E vamos lá, né? Ver aí, essa briga pelo rebaixamento também tá muito boa. Como é que vai se definir? Temos 3 Triste, grandes mas aí. boa. Temos 3 grandes aí brigando ali, naquela briga ferrenha, briga de foice pra ver quem é que vai cair, né? Grêmio, Fluminense e Corinthians. E vamos lá partir para a próxima rodada. Galera, para você que ficou até aí, um grande beijo no coração. Novamente, não deixa de curte, compartilha, ativa o sininho. Faltam comenta. 2 inscritos, cara. Faltam 2 inscritos para 100. Eu espero que o próximo episódio a gente tenha um bolo com velhinha e tudo para você, telespectador. Um grande beijo, um forte abraço e uma ótima semana a todos. Valeu, pessoal. Beijo, galera. Valeu. Até mais.